viver preocupado com o futuro o tempo todo traz danos tanto físicos para a pessoa, como danos emocionais. Tem muitas pessoas que têm danos físicos e emocionais de tanto se preocupar com o futuro. O que é se preocupar com o futuro? O que é ansiedade? Excesso de futuro. Ansiedade é esse excesso de futuro. Se preocupar o tempo todo. Então, e não adianta eu me preocupar tanto com o futuro, por quê? Porque eu não tenho certeza do que vai acontecer no outro dia. Tem pessoas que se preocupam tanto com o futuro, né? E de repente ela planeja tanto algo e de repente lá no futuro ela pode se deparar com uma situação que ela não tinha previsto. Se preocupou tanto, se preocupou tanto. Então, e como viver bem? Sim, se preocupar tanto com o futuro. Muitas vezes as pessoas acham isso. O pastor está falando para mim não me preocupar com o futuro, não. Eu estou falando que nós não podemos dar só ênfase no futuro. Então, e como viver bem? Primeiramente eu tenho que aprender a viver o hoje. Né? E eu tenho um salmo, coloquei aqui, o Salmo 118, 24, que fala assim, ó, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Né? Porque quando eu fico olhando muito, focadamente para o futuro, ansiosamente para o futuro, o que eu faço? Eu deixo de valorizar o hoje. Eu deixo de valorizar agora, porque eu estou pensando só no amanhã. Então, como eu estou pensando só no amanhã, eu sou como uma pessoa que estou aqui com alguém e estou pensando em outro alguém. Então, quem está do meu lado aqui, eu não valorizo. Eu estou num lugar, mas eu estou pensando em estar em outro. Então, para mim poder viver bem, eu tenho que aprender a viver, né, o hoje. Né? E hoje é quinta-feira, que dia que é? 25. Então, de quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, só vai ter uma na minha vida e na sua. Sim. Essa aqui passou. Essa aqui, já está daqui a pouco, daqui 3 horas, já não vai ser mais dia 25, e ele passou, e nós não vamos poder mais fazer mais nada que dia 25. Então, para nós vivermos bem, nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender a valorizar o dia de hoje. Muitas pessoas estão tristes hoje, muitas pessoas estão desanimadas hoje, porque elas não valorizaram o dia de hoje, porque elas estão pensando no amanhã. E o amanhã está afetando a vida dela, que nem chegou ainda, e está estragando hoje, está estragando o agora. Então, eu vou fazer uma pergunta para nós nesse momento. Se você soubesse que hoje era o último dia da sua vida, você tinha agido da maneira que você agiu hoje? Não. Você fala assim, hoje é o último dia da sua vida. Não. Né? Então, por isso que muitas vezes o excesso do futuro faz com que nós deixemos de valorizar o hoje. Então, muitas coisas passaram e nós nem percebemos. De repente deixamos de fazer muitas coisas, por quê? Porque nós estamos muitas vezes ansiosos com o amanhã. Então, como viver bem? Eu tenho que aprender a viver o hoje. Eu tenho que aprender a viver o agora. Então, uma das, vamos colocar assim, uma das dicas para nós vivermos bem é nós começarmos a valorizar o hoje. Porque o amanhã existe. E o ontem? O que existe é hoje. Então, quantas pessoas que de repente hoje estão na beira de um caixão, ou alguém, se eu soubesse eu tinha agido de uma maneira diferente. Se eu soubesse eu tinha feito assim. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas esquecem de viver o hoje. Então, viver o hoje é muito importante. Então, para mim poder viver bem, eu tenho que aprender a viver o hoje. Desfrutar do hoje. Então, é uma das primeiras colocações. A segunda colocação que eu quero pôr para nós é que não se aflija com o futuro. Então, muitas pessoas, elas vivem de que maneira? Aflitas, pensando somente no futuro. Né? Tem alguém só pensando no futuro aí? Né? E está deixando hoje. Então, o futuro está aflito. Então, eu não posso me afligir por causa do futuro. Por quê? Porque muitas vezes eu acabo desperdiçando toda a minha energia, toda a energia que eu tenho, que era para me gastar hoje, não estou gastando hoje, estou desperdiçando toda essa energia naquilo que eu nem sei se vai acontecer.
Por quê? Porque muitas vezes eu fico aflito com o futuro. Então quando eu falo assim, é porque o Nelson também age assim muitas vezes. Fica aflito com o futuro. Nem sabe o que vai acontecer, mas já está aflito, né? Como o Nonato falou, né? Pensa muito no futuro. A hora que eu falei, ele foi o primeiro a levantar a mão. Ele colocou, se preocupa com o futuro, né? Então, e nós fazemos o quê? Muitas vezes eu não posso me afligir, né, por causa do futuro. Então, nós não podemos ignorar que o futuro existe. Nós não podemos ignorar. Mas nós não podemos deixar com que o futuro ele nos influencie diretamente, nos prejudicando no hoje. É isso que acontece. Muitas pessoas são prejudicadas no hoje, influenciadas pelo futuro, que ela fica pensando no futuro, e aquilo começa a afligir o coração dela. E algo que é interessante, que se nós resolvermos os nossos problemas hoje, o que vai acontecer? Né? As questões do amanhã, muitas vezes vão ser menos graves do que seriam. Por quê? Porque eu comecei a agir hoje, eu não me afligi hoje. Então, muitas vezes a pessoa fica pensando só no amanhã e ela deixa de resolver algumas situações do hoje que trariam para ela muito menos aflição no amanhã. Então, não se aflija com o futuro. Às vezes, o futuro, eu sempre fui uma pessoa que tive e tenho muito medo do futuro, porque o futuro a gente não sabe. Esse é o problema. O que vai acontecer? Como vai ser? Vai ter comida na minha mesa? Eu vou conseguir pagar minhas contas? Eu vou conseguir manter tudo isso aqui? Então o futuro é assim, mas eu não posso me afligir com o futuro, porque eu tenho que aprender, né, ao invés de me afligir com o futuro, resolver esses problemas hoje. Muitas pessoas pensando amanhã, ela deixa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ela deixa muitos problemas por resolver. Porque ela fica pensando no amanhã e ela não resolve o que teria que ser resolvido hoje. Então, não se aflija com o futuro. Então, se você resolver as questões hoje, olhar para o presente, quem sabe as situações de amanhã, no futuro, vão ser muito mais amenas do que você possa imaginar. Porque você resolveu situações hoje. Salmo 90, abre para mim, Carlos, por favor. Salmo 90, 10 e 12, lê para nós, por favor. 90, 10 e 12. Isso. Recebemos 70 anos. Alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Então, a palavra do Senhor está falando que a maioria das pessoas vivem 70, 80 anos. Hoje já tem mais a longevidade, pessoas vivem mais. Né? Mas depois dos 90, já é meio complicado, né, para a pessoa. A pessoa já não tem mais o mesmo vigor. E para mim viver bem hoje, eu tenho que aprender a valorizar a cada dia. Eu tenho que aprender a valorizar. Então, o salmista está ensinando isso. Valorize a cada dia, porque você vai viver 70, 80 anos. E o tempo, irmãos, ele passa cada dia mais rápido. Quanto mais você vai ficando velho, o tempo vai passando mais rápido. As pessoas falam que o tempo está encurtando. Eu estava vendo uma psicóloga falando, ela fala assim que não é que o tempo está encurtando, é que quando nós éramos criança, se você perguntar para uma criança, o tempo nunca passa, cara, demora. É que cada vez que nós vamos ficando mais velhos, mais próximos do final, o tempo vai ficando mais curto. Né? É uma realidade, o tempo fica mais curto. E a Bíblia fala que nos fins dos tempos, Deus ele faria o quê? Ele abreviaria os tempos para que o povo não sofresse tanto. Então nós temos que aprender, né, que o tempo parece passar mais rápido, então eu tenho que valorizar a cada dia. Né? E marquei aqui também que muitas vezes, né, se nós encararmos a cada dia como um dia especial, nós vamos valorizar a cada dia. É que muitas vezes nós não encaramos, é só mais um dia. Quantas pessoas que acordam, mais um dia. Mais um dia para me encarar.
mais um dia de luta, mais um dia de estar indo fazer aquilo que muitas vezes eu faço não porque eu amo, mas eu faço por uma obrigação, por uma necessidade. Então, nós temos que entender isso. A palavra do Senhor nos ensina a nós valorizarmos, né? A cada dia. Temos uma maneira e vemos como é importante eu tentar extrair tudo desse dia. Extrair tudo que eu puder desse dia. Então muitas vezes tem pessoas que ela não extrai nada do dia dela, porque ela fica o dia inteiro pensando no outro dia. E aí o dia dela passa, ela não resolve aquele dia e ficou só pensando no outro dia. Então nós temos que aprender isso, a valorizar a cada dia. Então se nós não valorizarmos o dia de hoje, né, nós vamos deixar o dia passar e não valorizamos esse dia. E qual seria a melhor receita, vou perguntar para vocês, de viver melhor a cada dia? Né? A melhor receita é valorizar esse dia, olhar para esse dia. Porque a Bíblia fala assim, que esse é o dia que o Senhor fez. Muitas pessoas não tiveram oportunidade desse dia. E nós estamos aqui, nós tivemos a oportunidade de viver esse dia. E já estou terminando, tá? E eu tenho lá em Efésios, capítulo de número 5, meu escudeiro Carlos, que eu quiser abrir para nós. Efésios capítulo 5, verso 15, capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E 15 e 16? Legal. Então, como viver bem também, eu quero falar. Nós temos que aprender a evitar adiar na nossa vida aquilo que é prioridade. Muitas vezes o que acontece? A pessoa ela tem algo para fazer, e como viver bem? Aí ela fala assim, amanhã eu faço. Conhece alguém que fala assim? Amanhã eu vou fazer isso. Então, aquilo que ela para fazer hoje, né? Ela fala, amanhã eu vou achar um tempo de fazer. Pode deixar comigo, amanhã eu vou resolver isso, né? Então, que muitas vezes nós podemos dizer isso, né? Amanhã eu resolvo. Só que quando chega o amanhã, o que acontece? Chega uma outra prioridade, aí a pessoa deixa aquilo que ela era para ter feito hoje, né? E não faz. Por quê? Porque ela deixou para amanhã. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer, porque amanhã pode aparecer uma prioridade, que eu estou falando aqui, e nós vamos adiar aquilo que era para ter feito no outro dia. Então, para mim poder viver bem, eu tenho que aprender isso. Isso aí chama procrastinação. Procrastinação é o que? É o adiamento, é a demora, ficar empurrando as coisas. Tá ali, eu passei 3 vezes por aquele negócio, tá ali para me fazer. É só eu pegar e fazer, assim que se vive bem. Então, eu tenho que evitar adiar aquilo que é prioridade. Se não é prioridade, dá para fazer daqui 2 dias, 3 dias, uma semana, não tem problema. Mas se é prioridade, eu tenho que fazer hoje. É como foi falado que o Gui falou no começo. Hoje é quinta-feira, então não adianta eu adiar. Hoje a prioridade está aqui. Então, semana que vem eu venho. Aí na outra quinta-feira aparece algo. Aí na outra semana, quem sabe, eu venho. Então muitas vezes nós evitamos, nós podemos fazer o quê? Né? Procrastinar. Eu vou deixando para amanhã. Ou se não, né, quando eu era menino, eu falava assim, vai empurrando com a barriga. Então nós não podemos fazer isso, né? Então, e essa doença de deixar para amanhã é uma doença. E o que acontece? Ela mata o tempo e ela destrói muitas oportunidades. Tem pessoas que perderam grandes oportunidades na vida porque elas deixaram para amanhã. A pessoa fala assim, vem hoje aqui, urgente, que tem algo. Amanhã eu vou. Quando ela chega amanhã, fala, o que você queria? Fala, já foi embora. Eu tinha algo para doar aqui, seu número. Só que você não veio, eu precisava desocupar aqui. E quantas oportunidades? Eu queria que você estivesse aqui para isso, para aquilo. Então, nós não podemos adiar para amanhã. Por quê? Porque mata o tempo e muitas vezes nós perdemos oportunidades nas nossas vidas. Então, nós temos que focar sempre naquilo que é prioridade. O que é prioridade? Então, se é prioridade, eu vou fazer. Então, aí eu vou aprendendo viver bem. E aqui eu coloquei uma pergunta para nós aqui, né?
se alguém tem algo para contar, né? Que, assim, ó, que eu não posso deixar para amanhã. Tem algo para assim, ó, ou amanhã eu vou ter que fazer amanhã e eu não posso deixar para o sábado. Eu tenho que fazer amanhã na sexta-feira. Tem alguém? Vai falar para nós assim, eu tenho algo para fazer. Ou alguém que muitas vezes fala assim, ó, eu tinha algo para fazer, eu deixei de fazer e eu perdi uma oportunidade porque muitas vezes eu deixei de fazer.